Fala galera! A natureza é uma força incrível que mantém a ordem e a harmonia em nosso planeta há milhões de anos. Cada um de seus elementos, mesmo o mais insignificante, possui um significado e um propósito. Tomemos os rios, por exemplo. Eles atravessam todos os continentes existentes e ajudam as pessoas a sobreviverem desde os tempos pré-históricos. Os rios são uma fonte de água potável e alimentos frescos para os humanos. Além disso, o processo de irrigação de terras agrícolas e o transporte de pessoas e bens de um local para o outro também precisam deles. No entanto, para coexistir pacificamente com rios especialmente profundos, os humanos precisam intervir em sua estrutura. Por exemplo, desde os tempos antigos, as pessoas constroem barragens nos rios para ajudar a regular o fluxo da água. No vídeo de hoje, falaremos sobre os princípios básicos dessa construção e as terríveis consequências de um projeto mal feito. Olho na tela! O principal objetivo da construção de tais estruturas é, obviamente, a prevenção de inundações. Isso porque, em algumas regiões particularmente úmidas do mundo, as chuvas fortes podem levar a um aumento no nível da água e, consequentemente, a inundações catastróficas. Além disso, barragens são frequentemente construídas para criar um reservatório. O suprimento de água criado, por sua vez, pode ter um uso geral e também ser consumido para as necessidades agrícolas. Depois de bloquear o curso do rio, a água enche os vales e forma um reservatório ideal para esses propósitos. Muitas vezes, ele inunda uma grande área ao seu redor. E é por isso que é tão importante evacuar as pessoas que moram nas proximidades, antes de iniciar a construção de uma grande barragem. Por exemplo, no início deste século, cerca de 1,3 milhão de chineses foram forçados a se mudarem para outras cidades devido à construção da barragem gigante das Três Gargantas. Isso ocorreu porque o reservatório, formado pelas águas do rio Yangtze, inundou 13 cidades, 140 vilas e 1.350 aldeias. Outro motivo, e talvez o principal deles, de construir barragens no século XXI é a geração de eletricidade. Nesses casos, as barragens são construídas em um complexo com uma usina hidrelétrica. 3, 2, 1... A força do rio permite que as pessoas a transformem em energia. Para isso, a barragem é construída num local muito alto, de modo que a diferença no nível da água antes e depois da barreira seja a maior possível. Tendo atingido a barragem, a água passa pelas eclusas da enorme parede e cai. Ao fazê-lo, atravessa as enormes pás das turbinas hidráulicas, que por sua vez acionam os geradores elétricos. A principal contraindicação para a construção de barragens é um solo instável ou propenso à erosão, o que pode aumentar os riscos de rompimento. Isso pode acontecer, por exemplo, em solo lamacento ou em pântanos. Mesmo assim, existem barragens que são construídas em tais solos. Exemplos podem ser encontrados nos Estados Unidos, na China e até na Suíça. E apesar de que ainda durante a construção, os especialistas adicionam sistemas avançados de prevenção de inundações nesses locais, ainda existem riscos disso acontecer. Quais barragens são as maiores do mundo e em quais países elas estão localizadas? É isso que vamos descobrir agora. Muitas dessas instalações estão localizadas na China. Um exemplo é a represa chinesa Xiaowan, que é uma das mais altas do mundo hoje em dia. Sua altura é de 292 metros e a sua construção custou às autoridades chinesas 4 bilhões de dólares. Xiaowan está localizada no maior rio do sudeste da Ásia, o rio Mekong. Ele flui através do território da China, do Camboja, da Tailândia, de Myanmar, do Laos e do Vietnã. Esta hidrovia fornece eletricidade, mercadorias e transporte para cerca de 60 milhões de pessoas dessa região asiática. Apesar de seus benefícios óbvios, a barragem também pode representar um sério perigo para os moradores locais. Especialistas ocidentais repetidamente já demonstraram sua preocupação com a resistência da barragem e prognosticaram que, no caso de um rompimento, as perdas humanas e agrícolas poderiam atingir proporções incríveis. Assim como a maioria das grandes estruturas deste tipo, esta barragem também faz parte de uma usina hidrelétrica. Ela está localizada no território do Tajiquistão e fornece energia para quase todo o país, mais especificamente para mais de 70% de seu território. Antes, a barragem da estação hidrelétrica de Nurek, cuja altura é de 300 metros, era considerada a mais alta do mundo. No entanto, em 2014, o primeiro lugar passou para Jinping 1, construída na China. O mais interessante é que a construção da barragem de Nurek foi realizada pelos especialistas locais em condições de alto risco sismológico.
Em outras palavras, os riscos de um terremoto acontecer aqui são tão grandes que a difícil tarefa dos engenheiros era construir a estrutura mais sólida possível no rio. Segundo os responsáveis desta obra, ela deve suportar não apenas tremores, mas também as suas consequências, como deslizamentos de terra e inundações. Esta barragem, localizada na Geórgia, faz parte da maior usina hidrelétrica de toda a região do Cáucaso. A usina hidrelétrica de Inguri foi construída há quase 50 anos e até hoje ela cobre metade das necessidades de eletricidade de todo o país. Alguns engenheiros também já se mostraram preocupados com a estabilidade dessa barragem. A estrutura de 270 metros está localizada em um desfiladeiro bastante estreito e em suas encostas, por sua vez, existem várias áreas potencialmente perigosas que estão deslizando com o tempo. Estes fatores podem causar, no mínimo, rachaduras na barragem. Mas, no pior dos casos, poderia levar a um rompimento completo. Esta é uma das atrações mais famosas nas proximidades de Las Vegas. Sim, esta barragem é tão magnífica que até mesmo os turistas vêm visitá-la todo ano. Isso se deve em grande parte ao fato da represa Hoover não ser como as outras. Sua parte superior é decorada com torres incomuns projetadas de acordo com um projeto de design exclusivo. A barragem Hoover está localizada nas partes mais baixas do Rio Colorado e se ergue a 221 metros de altura. Nos anos 30, a construção dessa barragem teve um papel fundamental no desenvolvimento dos estados do sudoeste dos Estados Unidos. No entanto, sua construção também custou aos trabalhadores locais muitas vidas. Parte do trabalho foi realizado em túneis, onde havia monóxido de carbono. Por isso, muitos trabalhadores ficaram incapacitados e 96 deles perderam a vida. A incrível barragem da qual falaremos agora é a barragem de Deriner. Ela é um dos componentes mais importantes do plano de transição da Turquia para a energia hidrelétrica. Esta usina, construída no rio Sorur, é a maior hidrelétrica do país. Sua construção custou cerca de 2 bilhões de dólares e ela fornece eletricidade a 750 mil casas no território turco. Já mencionamos acima que a operação de grandes barragens e represas está frequentemente associada ao risco de um desastre em larga escala. Mas o que acontece se uma barragem dessas realmente romper? Bem, infelizmente, isso já aconteceu mais de uma vez ao longo da história da humanidade. O projeto para a construção dessa estação hidrelétrica no pequeno rio de Vajont, na Itália, foi concebido na década de 20, mas só foi concluído muito mais tarde. A construção da barragem de 262 metros de altura foi concluída em 1957 e 2 anos depois começou o enchimento do reservatório. Pouco depois, ele se tornaria a causa da morte de 2.500 moradores locais. O problema foi que a barragem foi construída no Monte Toc, conhecido por sua estrutura instável. Justamente por causa disso, os moradores locais protestaram insistentemente contra a construção da estrutura. Mas as autoridades não quiseram ouvi-los. Um deslizamento de terra que caiu na água da barragem elevou o nível da água no reservatório a 190 metros. E no outono de 1963, ele atingiu uma marca mortal. A tragédia aconteceu no dia 9 de outubro de 1963. Em apenas 45 segundos, aproximadamente 260 milhões de metros cúbicos de rocha desabaram no reservatório. Uma onda enorme, formada como resultado do deslizamento de terra, deixou debaixo d'água a vila de Longarone, várias aldeias e mais de 2.000 habitantes. A barragem de Orville não é apenas a mais alta dos Estados Unidos, mas também uma das mais problemáticas. Devido às intensas chuvas na região, o nível da água no rio Fetter sempre sobe de maneira significativa. Normalmente, a água é simplesmente jogada para baixo através de instalações especiais, gerando eletricidade. No entanto, às vezes, a capacidade dessas instalações simplesmente não são suficientes. Isso aconteceu, por exemplo, em 2017. Naquela ocasião, as autoridades locais tiveram que evacuar urgentemente 130 mil moradores do norte da Califórnia devido a um grande aumento dos níveis da água no lago Orville, que é o reservatório que foi criado como resultado da construção da barragem. Felizmente, os especialistas conseguiram evitar uma catástrofe graças ao sistema de vertedouros de emergência. No entanto, se as autoridades não tomarem pelo menos algumas medidas para melhorar a estrutura da barragem, a próxima inundação poderá acabar de maneira mais trágica. Bem, isso é tudo por hoje, gente. Até a próxima. Tchau!